Olá, sejam muito bem-vindos. Me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Bom, você já sabe, o Legando Podcast é um espaço privilegiado para quem faz histórias que transformam vidas, que transformam a sociedade, que geram resultados extraordinários. E hoje nós teremos mais uma história e muito conhecimento para compartilhar com vocês sobre transformação, sobre impacto, sobre expansão, não é mesmo, Kleber? Sobre liderança. Opa! E essa convidada é muito especial. Já tivemos um programa onde ela falou um pouco sobre a sua biografia, falou um pouco sobre a sua história. Então, se você quer, nós vamos apresentar ela já. Você vai poder ir lá no link do Legando Podcast, já faça a sua inscrição, né, no canal também. Você pode nos seguir no Instagram também, Legando Podcast. Você vai ver o primeiro programa dela. E aí agora nós vamos apresentar uma mulher espetacular. Eu sou fã, na verdade eu sou fã de carteirinha, sou cliente, tô sempre lá tomando um café com ela, tô querendo aprender um pouco mais. Então, hoje nós estamos trazendo aqui, Elton Biscola, a doutora Luciana Dias. Seja muito bem-vinda, doutora. Nossa, que honra estar com vocês dois mais uma vez, né? Sim. Estamos sempre juntos, queridos, inteligentes, competentes, articulados e, antes de tudo, íntegros, né? Então, isso é muito legal. Tem caráter, ética, a gente tem que andar com umas pessoas que representam a gente. Então, realmente é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Que legal. É isso aí, que doutora. ótimo. Então, para você que quer conhecer um pouco mais da biografia da doutora, você pode entrar lá, tem um programa lá, você vai buscar lá no Legando Podcast e assistir um pouco sobre a biografia dela. E hoje nós vamos dar aqui foco, o que essa mulher fez de lá pra cá, Elton, foi uma coisa extraordinária, amigo. O trabalho que ela vem fazendo, não só na região de Carapicuíba, onde ela teve a primeira unidade, e aí nós vamos falar um pouco sobre a expansão que ela vem fazendo, é algo espetacular. Eu venho acompanhando de perto. Você que está acompanhando a gente, se prepare para uma aula hoje de empreendedorismo, para uma aula de eficiência e também de impacto social. Eu tenho certeza que, assim, depois desse episódio, você que entender isso daqui, que mergulhar nisso, você vai poder elevar o seu nível, tanto no que se diz respeito à sua vida pessoal, mas também à sua vida profissional, se você empreende, se você trabalha. Tenho certeza que hoje vai ser uma grande aula. Bom, só para contextualizar um pouco mais, a gente está recebendo a doutora Luciana Dias, que é uma empreendedora, uma empresária, que atua no ramo, né, no segmento de medicina diagnóstica. Né? Então, ela vai poder falar um pouco mais sobre a empresa, esse é o segmento, e neste segmento, qual é o legado que ela traz aqui, e a gente quer dar assim, um geral para vocês hoje, que vocês vão poder aprender sobre transformação digital, sobre impacto social. Opa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é extraordinário. Parece um paradoxo, mas não é. Numa cidade onde precisa de muito impacto social para o desenvolvimento, já se desenvolveu, mas quando ela chegou na cidade, a cidade ainda tinha um cenário mais precário, e neste cenário ela traz expansão junto com tecnologia, junto com inovação. E vamos falar um pouquinho também sobre liderança, né, que é um exemplo, doutora Luciana é um exemplo de liderança, de como estabelecer a cultura para um time, de como trazer o time junto, né, na mesma visão. E também não poderia faltar você, mulher que está nos acompanhando aqui, você menina, falando sobre o protagonismo feminino. Então se prepara que vai ser uma aula extraordinária hoje. É isso aí. Bom, doutora, mais uma vez seja bem-vinda. Vamos entrar na parte... Daremos início por onde, amigo? Porque são tantas informações que... Vamos lá, eu sou suspeito para falar. Vamos falar de inovação? Vamos começar sobre inovação. Porque os temas são longos, mas a gente quer dar uma objetividade para que as pessoas conheçam mais a fundo todo o seu trabalho. Sobre inovação, qual foi a transformação inovadora que a doutora mais ficou impactada com a Transição? Bom, meu amigo, eu sou a própria pessoa que ama inovação, né? Não existe empresa próspera que não faça inovação todos os dias da sua vida, entendeu? Então a empresa precisa pensar em inovação, tecnologia de ponta o tempo todo. E medicina diagnóstica por imagem passa por isso.
É tipo um iPhone que vai evoluindo sempre, tendo muitas ferramentas, né, tecnologias, e na medicina diagnóstica por imagem também acontece isso. Vem muitas máquinas novas, softwares novos, hardware, software, e a gente tem adquirido isso ao longo de 35 anos de Transdução, né? Porque você vai evoluindo ano a ano, fazendo uma programação estratégica, o que você vai querer adquirir em 2023, 2024, 2025, subindo paulatinamente, colocando no seu comportamento estratégico, na sua programação estratégica, onde você, na sua visão estratégica, onde você quer estar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, porque não é só sobre colocar os trem no trilho. Sim, o dia a dia é muito importante, mas a sua visão estratégica é em 5 e 10 anos, para você se manter nesse mercado. Então, a Transdução sempre faz essa transformação, lógico que não é tudo de uma vez só, mas a gente divide em máquinas mesmo, né, que nós temos ressonâncias maravilhosas de última geração, onde nós somos o show site da GE, General Electric, né? Então, é como o paciente deitar em Carapicuíba, fazer o seu exame, a gente termina o exame dele com as melhores máquinas, bobinas, protocolos com IA, inteligência artificial, dentro da máquina de ressonância, que melhora e dá mais eficiência dentro dessas máquinas. E você envia por teleradiologia para o Hospital do Coração, onde laudam nossos exames. Tem uma equipe muito grande. Então, é como se você estivesse lá na Avenida Paulista, fazendo o seu exame dentro de um hospital maravilhoso, que é um grande player de mercado e que é nosso parceiro. Então, isso é muito bom, você ter essa parceria com grandes players que representam a gente. Mas por que representam? Você é a média das 5 pessoas e parceiros que você anda. Então, nós temos ONA 3, que é o mais alto nível de acreditação de qualidade dos laboratórios da saúde. Raríssimos hospitais e centros de diagnósticos por imagem têm ONA 3. E o que é ONA 3? É você ter protocolos assertivos, você ter eficiência cada vez mais no seu processo, né? É você ter clareza do que você quer, tratar o seu paciente com carinho, você pensando em inovação, pensando em futuro, você trazendo o IA, inteligência artificial, para dentro, você tem que fazer a coisa muito certa com uma coisa que chama qualidade, protocolos de qualidade, de segurança para o nosso paciente, que é tudo, você ter segurança que o seu paciente, você fazer um LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados do seu paciente, você não deixar os dados dele, os resultados dele vazarem. Então, assim, isso tudo significa ter ONA 3, além de termos ISO 9001 há mais de 2 anos. Isso custa muito para a empresa, é um investimento muito grande todos os anos, com auditorias e consultorias constantes que a Transdução vem fazendo constantemente, com conselheiros, com mentorias, né? Mas isso não é um custo para mim, literalmente isso é um investimento na saúde do meu paciente, né? Investimento na cidade como um todo, investimento nas pessoas. A gente dá mais de 50 bolsas de estudos dentro da Transdução, meninas que começam como noob, primeiro emprego, e a gente vê, não são todas que ganham, a gente passa por uma banca e vê aquelas melhores, que têm sangue no olho, que são determinadas, focadas, né, engajadas com a empresa, que daí nós olhamos também as notas que ela tira na faculdade ou na própria, no colegial, para poder, você investe nela e ela te dá esse retorno, porque tudo na vida é uma via de duas mãos, né? Então nós detectamos também qualidade, eficiência e competência e pessoas de alta performance, porque é muito legal você ter no seu time pessoas de alta performance, né? Sim. Doutora, eu tenho uma história legal, porque além de conhecer a doutora há algum tempo, eu sou cliente da clínica da doutora, e Elton, um certo dia eu tava lá e encontrei o seu esposo. Sim. E aí a gente conversando, ele falou, rapaz, a Luciana, para questão de inovação e tecnologia, você não sabe o que ela me apronta. A Luciana viu um aparelho
que não tinha aqui no Brasil e ela queria porque queria. Conta um pouquinho dessa história, o quanto você ficou no pé dele para trazer essa inovação para a Transdução. Porque todos os nossos equipamentos, a gente compra a maioria, nós vamos numa feira que chama RSNA, Radiological Society North America, lá em Chicago. Eu e meu marido já fomos mais de 20 vezes para Chicago, que é a maior feira mundial que você compra os aparelhos, você vê inovação, você fica enlouquecida com aquilo, é bacana demais você ver o que tem de tecnologia no mundo. Tanto que a gente foi adquirindo esses equipamentos de ultrassom, nós temos mais de 25 equipamentos de ultrassom, muitas salas, né? A gente consegue fazer muitos exames, mais de 15 mil exames, mas temos uma gama de médicos e especialistas muito grandes, mas os equipamentos que eles trabalham é fundamental, igual você andar numa Ferrari. E a Transdução tem essas Ferraris que a gente compra nessas feiras enormes, né? E nós fomos convidados para ser o show site da Samsung, que é uma empresa coreana. Nós fomos visitá-los na Coreia do Sul, né? E tivemos essa honra de ser convidados para ser o show site de ultrassonografia no Brasil. É o único show site que está em Carapicuíba, que está nas nossas máquinas em Alphaville, nas nossas unidades, né? Então é muito importante a gente investir em tecnologia que tem IA, né? E essas tecnologias ajudam muito na eficiência do paciente, no resultado rápido. Então, assim, além do profissional ser qualificado, também ele tem que ter também máquinas boas para dar uma performance, e isso é uma mistura explosiva, né? Eu acho muito importante essa inovação ajudar a gente. Doutora, a gente tem um público de empreendedores jovens, estão aprendendo bastante coisa ainda. Explica um pouco mais assim sobre o que é o show site, o que significa para quem e para a empresa, no caso a Samsung. Sim. Qual que é assim o formato disso? Show site é um lugar onde as pessoas vão, tipo assim, existem inúmeras clínicas no Brasil de ultrassonografia, existem muitos centros diagnósticos no Brasil, né? A Transdução faz parte desses 2% que tem ONA 3 e tem ISO 9001 e faz parte da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. A Transdução é show site, ou seja, é o site de visitação, é o local de visitação onde o doutor lá daquela clínica X da Bahia, do Rio Grande do Sul, vem para olhar o equipamento e eu mesmo os recebo, explicando todas as funções junto com o engenheiro da Samsung, para ele poder comprar um equipamento, entendeu? Legal. Então, nós temos todos os modelos mais avançados de equipamentos da Samsung a nível de ultrassonografia do Brasil. Ou seja, ele quer fazer um ultrassom de olho? Tem. Ultrassom de face, para ver aquelas dermatos, né, e PPMA, que injetam no rosto, quer saber se é só ácido hialurônico ou é PPMA, que formam nódulos, né, e deformam os pacientes. A gente faz ultrassom de pele. Fazemos também elastografia, que é para ver a dureza do fígado, se está um fígado com cirrose. Então, é muito importante se é um fígado que está indo para uma esteatose 1, 2, 3, ou se é leve, moderada, alta, que isso pode avançar para um câncer de fígado. Então você vê a dureza do fígado, chama elastografia. Poucos laboratórios fazem isso, precisa de transdutores específicos, softwares específicos. E a gente faz isso e tem um médico maravilhoso que trabalha conosco, que faz isso, que ele treinou muito, e tem as máquinas, porque não adianta um médico que não tem uma máquina, e uma máquina que não tem um médico. Então, eu sempre falo que o ultrassom é igual a corrida de Fórmula 1, igual a Ayrton Senna, né, e na McLaren, por exemplo, entendeu? Então, tem que ter máquinas e pessoas que fazem, né, e fazem, aí sim, o resultado, a eficiência vai ser maravilhosa, e vai dar um bom diagnóstico que salvam vidas. E olha só, Kleber, que interessante. Obrigado pela explicação, doutora. Para aprofundar um pouco mais para o pessoal, né? Então, a gente está falando de um aspecto do negócio da Transdução, de um deles que é referência para o Brasil. Sim, para o Brasil. Por conta de um comportamento específico, por conta de uma abordagem específica que a doutora foi liderando. Sim. Então, aí a Samsung... Competência. Competência. A Samsung olhou e falou, eu quero que você seja... A gente tem reputação no mercado, sabe? Então, isso é muito importante. As pessoas confiam na gente. E como é uma empresa internacional, doutora, aí a doutora me corrija se eu estiver errado,
pode ser que venha pessoas de outro país. Vem, né? Vem porque, pessoas assim, da Argentina, da América do Sul, isso, entendeu? porque de repente ele tá lá do outro lado, lá na Coreia. Aí Sim. o pessoal da América do Sul fala assim, ó, você quer conhecer um pouco melhor a minha máquina de forma presencial? Vamos dar um pulo no Brasil, que temos a Exatamente, som, porque que sempre tem um no Brasil a gente recebe feiras, né? Que não é do tamanho do RSNA, que tem nos Estados Unidos, que recebe 30 mil pessoas, mas é muito próximo. São Paulo, né? É São Paulo, né? Capital, assim. São Paulo é um país, na verdade. É um país, né? É uma coisa, uma Suíça, né? A gente que viaja o mundo inteiro, então assim, São Paulo é São Paulo. E recebe milhares de radiologistas, né, do Brasil inteiro e também da América do Sul. Então as pessoas vão na feira e querem também saber, passam pela Samsung. O senhor não tem o equipamento RS-85? Não tem aqui, mas pode ir na Trans do Som, que a doutora, ou o doutor Miguel, ou o doutor Aureliano, ou vai apresentar o equipamento para vocês, e a gente apresenta o equipamento, mostra as funções. Então, assim, vem pessoas realmente do mundo inteiro. E nós já recebemos visita do CEO da Samsung, da Coreia do Sul, que já foi em Carapicuíba, já foi em Alphaville, na nossa unidade da mulher, que é esplendorosa, né? Que é fantástica, que é uma unidade top. E de Carapicuíba também, fantástica. Então, assim, imagina, se tiver CEO da Coreia do Sul, da Samsung, para nos visitar. E já recebemos também para a GE, nós somos o show site da GE para ressonância magnética, a CEO também, que representa a área de ressonância magnética. Eu fiquei com uma chinesa que trabalha lá nos Estados Unidos, e eu fiquei o dia inteiro mostrando os protocolos, olhando, que ela queria ver como que a gente avançou tanto, como que a gente faz tanto, entendeu? Porque realmente não é só máquina, mas pessoas, protocolos, desenvolvimento, né? É a receita do bolo. Bom, eu acho que daqui a pouco a gente pode ir para a próxima etapa, que é falar sobre liderança, aproveitando que a doutora está falando de pessoas, né? Mas só para dar um destaque, né? A exemplo da Trans do Som, que se torna, então, referência em relação à tecnologia, isso serve para nós também. Sim. Né? Isso serve para quem não está na medicina diagnóstica. Por quê? Qual é a lição aqui, pessoal, que a gente queria trazer para vocês, e por isso que eu destaquei? Se você está começando na sua carreira, se você é um freela, por exemplo, tem muita gente que está começando no marketing digital. Qual é a receita aqui? A receita é... Educação contínua. Educação contínua. Estudo contínuo. Foco, disciplina, engajamento, comprometimento, abraçar o problema, entendeu? O problema cai no teu colo, esse negócio de se vitimizar, esse problema não é meu, não é comigo, não, esse problema é meu, esse problema é do time, e eu quero ajudar a resolver, o primeiro a chegar, o último a sair, trabalho, ninguém tem sucesso sem trabalho árduo, é deixar o sol cair no teu ombro, cara, entendeu? O modo de dizer, como meu pai é um fazendeiro, tem que trabalhar, não existe sucesso sem trabalho, é muito importante. E uma coisa que eu vejo na Trans do Som que é ir além, inclusive além da expectativa do cliente, porque nós estamos falando, a doutora Luciana falou assim, ó, eu entrego em Carapicuíba é como se a pessoa estivesse na Avenida Paulista. Sim. Objetivamente, algum cliente chegou e falou assim, olha, eu gostaria de experimentar aqui o que se oferece na Avenida Paulista. Provavelmente não, mas entrega. Então, assim, fique com essas palavras e sempre pense, como eu posso fazer para ir além do que me foi pedido, né, porque eu penso sempre numa coisa muito importante, a jornada do paciente, Sim. A experiência do paciente, eu me coloco na pele dele. Lógico que existem problemas na Samsung, como existe em todos os outros laboratórios, todos os hospitais. De manhã tem muita gente querendo fazer muito exame, tudo de manhã, num período pequeno, de 4 horas, das 7 às 11, mas a gente começou a desenvolver também, poxa, o que eu posso ajudar esse paciente? A gente vai atrás de cada problema. Nós temos aqui no celular um programa que chama o Elon, a paciente acaba de sair da clínica, vocês vão lá, você já recebe você foi bem atendido? Quais as queixas que você tem? Eu quero ouvir meu cliente, eu quero ter uma escutativa, entendeu? A sua reclamação, para mim, é música nos meus ouvidos, entendeu? E aí eu olho, e eu
eu pessoalmente vejo isso, porque isso cai no meu celular. Poxa, eu não tinha visto isso, o meu cliente viu. Eu posso melhorar isso, o que eu posso fazer? Aí eu começo como um Waze, pensando e procurando coisas para me tornar a experiência e a jornada dele melhor. Entendeu? E cada vez hoje nosso NPS, né, que é o grau de você indicar minha clínica. Então eu te pergunto assim, de 0 a 10, quanto você indicaria um amigo seu para ir na Transsom? Já está 8, entendeu? Olha só, é a alto, pesquisa de satisfação do cliente, né? A pesquisa de satisfação do cliente é muito alto isso. Outros laboratórios assim muito top, Prime, não chegam nem 7.8, 7.5, entendeu? Não existe laboratório que passa de 8,5, não existe, porque é muito complicado. É uma empresa que recebe sempre muitas pessoas, muitos exames que são conjugados, integrados. Então o paciente vai lá não só para fazer um exame de sangue, ele já passa para uma ressonância, passa para um ultrassom transvaginal, mamas, Doppler de tireoide, aí já sai dali, vai para outra sala, mamografia digital. Recebemos o melhor aparelho de mamografia digital que eu acabei de comprar faz 4, 5 meses no máximo, lá em Carapicuíba, e Alphaville já tinha. Então, assim, é um dos melhores do mundo. Então, assim, a gente não tem índice, assim, nossa, é praticamente zero de comer bola, de não fazer um diagnóstico de câncer de mama, porque é totalmente digital. E aí esse aparelho, ele é muito assertivo e passa por um profissional que também trabalha só com mama e dá laudos de mama. Assim, só faz isso de manhã à tarde à noite, entendeu? E que é uma das chefes, que chama a doutora Juliana Catania, uma das chefes de um grande hospital, que a gente também é parceiro, que é o Hospital Albert Einstein, que eles laudam também o Albert Einstein. A gente tem uma parceria que eu mando os exames mais complexos para lá. A gente assinou uma parceria, então eu posso falar isso ao vivo, entendeu? Uhum. Então, assim, tem exames fáceis, médios e muito complexos. Esses muito complexos, a gente já envia os exames de tomografia, outro equipamento que a gente acabou de trocar também, é um tomógrafo de última geração que faz angiotomografia, ou seja, uma tomografia vascular. Então, se você tem algum entupimento de carótidas, ou às vezes você tem uma trombose de membros inferiores, ou às vezes você tem um aneurisma de aorta. Então, a gente joga um contraste e vê a dilatação dos vasos, ou trombose nos vasos. Nós, em Carapicuíba, temos, na região inteira não tem, entendeu? São fortunas esses equipamentos, mas a gente investe pesado em tecnologia, inovação, eficiência, treinamento, e esses laudos da tomografia, que são mais complexos, vão todos para o Hospital Albert Einstein laudar. E a gente tem uma parceria com eles, assinado, isso eu posso falar. Qual seria o exame mais complexo que a Transdução tem, doutora? Não existe um exame complexo. Assim, o maior nível de complexidade é essa tomografia, que é a angiotomografia, né? Que vê que você injeta um contraste, que aliás eu preciso falar que existe contraste de todos os níveis e todos os preços, né? Qualidade. Sim. Então a gente compra um contraste melhor, que o contraste que eu não ponho na veia do meu filho e na minha veia, eu não ponho no filho de um paciente meu ou na veia de um paciente meu. Nós nunca tivemos nenhuma morte na Transsom durante esses 35 anos e muito menos, assim, reação alérgica, né? Muito leve, porque eu pego os melhores contrastes que existem no mundo e coloco ali, e tudo com o médico do lado, tudo avaliado criteriosamente para a segurança do meu paciente. Eu penso muito na segurança do meu paciente. Isso que a doutora falou é muito importante. Muito, eu sou prova viva disso, doutora, porque assim, eu tenho um convênio e quando você vai em determinados hospitais da mesma rede, eu tô falando, vamos falar, não quero colocar nome aqui para, enfim, mas da mesma rede, determinada região, você vê um tipo de agulha, você vê um tipo de insumo. E quando você vai na mesma rede, numa região um pouco mais nobre... isso não acontece. Com a você gente, tem não. outro tipo de insumo. Quando eu entrei na Transdução, cara, eu vi as máquinas aqui, eu falei... Eu tô em Carapicuíba mesmo? Tá. Todo mundo pergunta isso pra mim. Falei, eu tô em Carapicuíba Aliás, eles mesmo? falam que eu sou meio louca, né? Desde o começo da minha carreira, que eu fui pra lá pra dar o meu melhor, que a minha nota tem que ser sempre acima de 9, 10, com 13 anos eu passei na maratona de matemática, tinha 30 mil pessoas, e eu lá do interior de Tuverava, 500 quilômetros daqui, vim pra São Paulo, primeiro regional, Ribeirão Preto, Campinas, e aí depois aqui na FAAP, lá em Pacaembu, tinha 30 mil pessoas, eu passei em primeiro lugar, porque estudava
acordava às 5 da manhã e dormia meia-noite, pegava todas as matérias, ia ticando, e meu pai falava para mim, minha filha, é muito difícil, você tem que se desafiar muito. Pai, eu me desafio, porque eu gosto de matemática, minha professora é excelente, vai me ajudar, então eu estudava de manhã, à tarde ele me levava numa cidadezinha próxima, que chama Guará, e eu estudava a tarde inteira com ela, e à noite eu chegava e estudava sozinha, ia ticando todas as matérias, porque isso chama treinamento, entendeu? Então, Sim. assim, a gente tem que treinar a nossa mente, não adianta ser só inteligente, você tem que se desafiar e estudar. Isso é muito importante. E a doutora falou, só para você que não conhece a cidade de Carapicuíba, nós estamos sempre lá participando, temos o escritório lá também. É uma cidade que, registrado, ele diz que tem 400 mil habitantes, mas não tem, gente, é 600 mil habitantes. Sim. E a doutora colocou uma dificuldade que é geral dos consultórios, das clínicas, que é o quê? Carapicuíba tem uma população idosa muito grande. Sim. Então, essa população idosa, por ser aposentada, eles querem ir fazer o exame cedo. Sim. Mas quem trabalha também, os chefes falam, pô, vai de manhã para você pelo menos vir trabalhar. Então, o pico de atendimento de manhã realmente é gigantesco. Cara, a doutora colocou 2 clínicas em Carapicuíba, uma em frente da outra. Não tem. O problema é pico, então tá bom, vamos ampliar. Vamos atender todo mundo. E é o seguinte, já sai daqui, já tem um laudo, já recebe aqui. Se tiver com urgência, a gente já recebe o laudo. Verdade. Então, assim, o desafio de Carapicuíba, ele é grande. Mas a doutora contou aqui sobre a questão da expansão, Elton. E ela falou sobre a unidade, doutora, de Alphaville. E nós temos um vídeo aqui que nós queremos passar esse vídeo para mostrar um pouco da unidade de Alphaville, que eu acho que lá atende só as mulheres, né? Sim, e a unidade da mulher a gente inaugurou faz 1 ano. A unidade está belíssima, linda, a rede hoteleira é incrível. A unidade é linda. Vocês têm que... As mulheres de vocês, as filhas, nós mulheres merecemos, porque a gente faz a transformação desse mundo. E realmente os equipamentos são de ponta, os profissionais muito treinadas para receber as mulheres com muito carinho e paixão. Então vamos mostrar aí, você vai acompanhar agora um vídeo dessa unidade maravilhosa. Conheça a unidade da Mulher Trans do Som em Alphaville, um espaço onde a sua saúde é a nossa maior prioridade. Aqui combinamos acolhimento e excelência para oferecer um atendimento especializado e humanizado, pensado exclusivamente para cada mulher. Nossas salas foram projetadas para proporcionar conforto, privacidade e a melhor experiência em cuidados femininos. Do primeiro contato ao atendimento final, garantimos um ambiente seguro e acolhedor para o seu bem-estar. Venha nos visitar e descubra como podemos cuidar da sua saúde com todo o carinho e atenção que você merece. Com 2 unidades em Carapicuíba. E mais uma em Alphaville, e temos um posto de coleta em Jandira. Também, se o pessoal de Jandira, se quiser coletar sangue, nem precisa marcar, é das 7 ao meio-dia, todos os dias, né? E é só colocar lá, ver onde está localizada, e a gente está alugando uma casa agora para colocar em Barueri, que é uma nova unidade que a gente está programando, que é uma unidade check-up. Estamos ainda num projeto ainda de bebê, mas com certeza o ano que vem essa unidade vai sair. Eu queria aproveitar, Elton, a parte da inovação ainda, que a doutora compartilhou com a gente, a questão do QR. Eu achei isso espetacular, cara. Sim. Você coloca o QR Code automaticamente. Você acaba de receber, tipo, fiz uma ressonância de crânio. Aliás, fiz a ressonância de crânio. Acabei de receber o laudo, entendeu? Então, o laudo, dependendo da sua urgência, né? Vamos supor, se a pessoa bateu a cabeça, a gente faz encaixe, horários disponíveis. Nós atendemos das 6h30 da manhã até as 10 da noite, de domingo a domingo. A gente não para. Isso também tem horários especiais. Domingo o dia todo, sábado o dia todo. Às vezes a pessoa trabalha, não quer faltar do trabalho. É muito importante ela saber que ela tem um horário bom no final de semana, que pode até levar a família
família, entendeu? E um lugar gostoso, uma hotelaria bacana, com sofás confortáveis. Então, a hotelaria também é bacana. Tem uma cantina deliciosa, que eu desenvolvi essa cantina, porque o paciente pedia muito, porque às vezes tem exames que precisa de jejum. E essa cantina realmente é muito gostosa. Então, assim, é tudo. Acho que A gente consome bastante esse produto lá quando vai fazer um cafezinho, vai fazer sabe? o Um exame de jejum. suco, um salgado gostoso, um pão de queijo maravilhoso. Então, Suco assim, natural lá um suco natural. extraordinário. Olha, eu não ponho lá na cantina o que eu não amo. A criançada fica, Fica na expectativa de Sim, terminar sim. logo o exame e vai Então, pra assim, o cantina. acolhimento do paciente, isso é muito importante. Então, de segunda a segunda, ou seja, de domingo a domingo, abre das 6h30, 7 horas, até umas 10 da noite. Temos disponibilidade, encaixe, a pessoa pode ligar. Fazemos um custo-benefício maravilhoso, a gente negocia, divide em 10 vezes, faz um desconto bom. Então, a gente está ali para ajudar a população. Eu digo que ali é a última porta que a pessoa vai entrar, porque ela merece. A gente fala que eu trabalho por propósito, de verdade. Eu trabalho acho que assim, a gente, como Simon Sinek fala, né, que é um grande mentor mundial, né? E ele fala que todo mundo, né, como na Apple, né, negócio Apple, sabe o que fazer, que chama Golden Circle. Algumas pessoas sabem como fazer o seu negócio, mas muito poucas pessoas sabem o porquê fazer. Por que você está fazendo isso? Porque eu faço por propósito, a Apple faz por propósito, paixão, deixar legado, né? Saber o que você vai fazer. Então, por que eu estou fazendo isso? Amor, paixão, legado, não é só sobre dinheiro. Dinheiro é o pote final. E você, depois que você faz toda a experiência, a jornada, que você deu o seu melhor, com certeza você vai colher grandes frutos. Bem, vamos testar? Então, aí testando, aí pessoal. você recebe o laudo, né, da Olá. ressonância, e vem sempre um QR Code, que a gente desenvolveu isso ao longo de 2, 3 anos. Não olha foi só. fácil, né? A gente gastava uma fortuna com impressões e desnecessárias, com pouca qualidade, que o médico não conseguia scrollar a imagem. Scrollar é você ir e voltar, aumentar, reduzir. Imagens axiais, coronais, sagitais, isso é tudo possível por aqui, no seu laptop, na tua mão, depois de pouco tempo que você já fez o exame. Ó, vamos lá, o teste da inovação ao vivo. Clica no link. Clicou no link, tá carregando aqui. Olha, QR Code em todos os Ó, exames. já tá disponível. Já saiu, já tá Rapidinho. disponível. Então, aqui estão as imagens que estão no console do nosso equipamento. Então, você scrolla ela, você pode aumentar ela, você diminuir. Isso aqui é o médio. É assim. Sim. E você vai scrollando, né? Aham. De todas as fases. Eu tô me vai sentindo vai agora vendo naquelas os- séries os americanas, doutora, dos ventrículos, né? hospitais. Daí você vai, não, agora eu quero ver as seios da face, quero ver a região posterior do crânio, quero ver região anterior, posterior, médio. Enfim, vai vendo se tem hidrocefalia, se tem calcificações, se tem algum tumor. E você aumenta o médico. Agora eu quero ver as imagens sagitais, porque você quer axial, quero ver a coronal. E é muito fácil para o médico ver isso, sabe, gente? Nosso desenvolvimento de inovação, tecnologia, desse software demorou uns 3, 4 anos. Não foi fácil. Investimento absurdo, mas conseguimos chegar um denominador comum de eficiência, de qualidade. Por isso que nós temos a selo de qualidade da ONA 3. Não existe profissional que tenha sucesso no mundo se ele não tiver qualidade, se ele não tiver envolvimento com o seu paciente. É muito importante você se enxergar e você ter empatia pelo seu paciente. Sim. E é uma coisa que a gente tem em comum entre a Transduson e o nosso negócio. Sim. Porque a nossa consultoria ela é especializada em diagnóstico empresarial. Sim. Né? A gente tem isso como valor. Né? Existem muitos tipos de consultoria e nós colocamos como valor no negócio. Primeiro passo eu não posso chegar com uma solução genérica para o teu negócio porque eu domino aquilo, porque eu acho que dá certo e eu vou te propor aquilo.
primeiro passo é um diagnóstico especial, personalizado, próprio, customizado. Customizado. Customizado sobre... Cada paciente é um paciente, cada empresa é uma empresa, cada um tem seu core business, né? Tem as suas patologias. Suas patologias, né? Seus diagnósticos, seu tratamento também. E falando em patologias, nós encontramos muitos negócios que sofrem muito por conta de falta de liderança ou liderança ruim. Sim. Sem nenhuma demagogia, mas porque a gente tem a alegria de poder estar com uma pessoa que a gente admira enquanto líder. Né? A gente queria falar um pouco sobre liderança. Liderança, qual a tua experiência com liderança, o estabelecimento de uma cultura forte? O que isso significa para a doutora? Olha, primeiro, liderança, ninguém nasce líder. Tá? Você pode até ter um DNA, mas você tem que fazer treinamento de liderança, treinamento que você vai procurar cursos de liderança, né? Que você vai fazer cursos, mentorias, consultorias, porque eu levo isso para dentro da empresa, você também, como você dá cursos de liderança para dentro das empresas. E ninguém nasce líder. Liderança, você se torna líder, treinamento o tempo todo, estudo, capacitação, educação continuada. Você busca ser líder. A cada momento você vai mudando de patamar, de nível, de acordo com o seu estudo, educação contínua. Eu mesma já fiz muitos cursos, diversos cursos de liderança. Hoje eu faço parte do G4 Club, onde estão os maiores CEOs do Brasil, né? Porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Então eu tenho meus problemas, mas empresa é tudo igual. A empresa de medicina, com a empresa de tecnologia, com a empresa as indústrias, né? Mas os problemas geralmente são pessoas e processos, né? Empresas são pessoas e processos, né? O que tem de mais rico na minha empresa são as pessoas. O que eu mais valorizo são as pessoas, são treinamento de pessoas, liderança são pessoas. E aí os processos estão na ONA 3, na ISO 9001, que a gente vai desenvolvendo os protocolos, né? Em protocolos eficientes, enxutos, né? Mas as pessoas precisam ser treinadas para ser líderes, porque esse líder, ele pulveriza para várias pessoas, cascateiam para vários. Então, cada líder tem um guarda-chuva. Então, eu tenho pelo menos uns 15 líderes. Tem líderes que lidera 30 pessoas, tem líder que 10 pessoas, tem líder que 20 pessoas, depende do guarda-chuva e do setor que ela está. Mas eu preciso treinar muito esses líderes, porque eles podem ter a capacidade, mas eles precisam ter treinamento e educação contínua. E o que eu tenho de melhor na minha empresa é a cultura da empresa. A gente precisa falar muito em cultura. Do mesmo jeito que existem países com a cultura, a Alemanha tem uma cultura, Estados Unidos tem uma cultura, você vai nos Estados Unidos, você vê que é totalmente diferente da cultura do Brasil. As empresas também. E você tem que ter uma cultura forte, uma cultura firme. Sim. E você precisa desenvolver e pulverizar essa cultura desde a base, né, até a parte tática, a operacional, tática e estratégia. Mas quem manda nisso, geralmente vem de cima para baixo. Sim. A cultura começa nos pais, nos donos, entendeu, da empresa, nos proprietários, nos founders, nos fundadores. É de cima para baixo cascateando. Então, eu tenho que treinar o tempo todo. Eu tenho que estar em congresso com pessoas igual nesse G4 Club. Aí eu faço parte também do No Way Back, que eu faço parte com o grande mentor André Menezes também. E aí, através desse No Way Back, eu também faço parte do clube No Way Back, que eu também convivo com pelo menos uns 50 empresários que faz parte desse clube. E a gente faz reuniões mensais, quinzenais, de treinamento, a gente encontra com esses líderes, eu tenho meus problemas, então eu falo o meu problema, e aí mais uns 15 dão opinião. E se você fizesse isso, se você fizesse aquilo? Então é tipo um Waze procurando a solução. Sim. E quando o outro põe o problema dele, eu falo, se você fizesse isso, eu já tive esse problema. Talvez, vamos testar? Então, assim, a gente vive nesse meio. Sim. E nós tivemos agora um momento bem propício para isso, que foi a questão da pandemia. Na pandemia hoje, eu acho que faltou muito líder para saber lidar com a situação. Trazendo para a realidade da doutora, a realidade do município, qual foi a adaptação de liderança que a doutora precisou
colocar uma adaptação nessa dificuldade, até porque Na pandemia, você diz? que o recurso caiu, e qual que foi a contribuição social que a transição teve, que eu acho que teve que ser muita. Por quê? Porque muitos estabelecimentos fecharam, muitos rendimentos foram a zero, Sim. mas as pessoas estavam doentes, precisavam do diagnóstico. Como foi a doutora nessa liderança Essa cultural? liderança teve que ser bem clara, assertiva e principalmente resiliente, antifragilidade. Então, se a crise era uma pandemia, crise sanitária, quem era o general? Eu. E eu tinha vários soldados. Então, o que eu teria que ter? Coragem. Coragem de quê? Abraçar o problema. O problema vem na mão da gente e você é o general. Você não pode sair correndo e com medo do vírus, né? Então você não, eu posso pegar o vírus, posso morrer, eu sei dos riscos, mas eu sou general, eu não posso sair correndo. Eu tenho que abraçar o problema, dar segurança para os meus líderes e falar, gente, vamos pegar todos os EPIs, face shield, aquelas máscaras, né? Colocar EPIs na clínica toda e pulverizar isso e dar aulas, né? E, enfim, e ter soluções para isso. Comprei uma van e comecei a fazer coleta de sangue na região toda. Hoje é transição. Se você quiser coleta na sua casa, a gente tem coleta domiciliar, né? Então, assim, aí fazer coleta com meus enfermeiros, todos paramentados, todos com bastante aulas de como não adquirir o vírus, mas nós não corremos do problema. Você não deve correr do problema. Item número 1, você se é desafiado, você aceita o desafio, você tem que ter sangue no olho, coragem. Coragem de levantar cedo, coragem de desinventar. Hoje não deu, seja resiliente. Caí, não dei, amanhã você continua. Caiu, não dei, amanhã você continua. Um vendedor, ele precisa receber 98 nãos, e geralmente quando ele bate na porta, e 2 sims. E como é que ele faz? Resiliência. Você não pode ter problema assim. Você fala, não, isso é normal da vida. Problema é o sal da vida. Você tem que abraçar o problema e falar, isso não vai me deixar com problema de saúde mental. Muito pelo contrário, vai fortalecer a minha mente. E foi isso que a gente fez, contribuiu com a coragem de fazer para as pessoas, coragem de ajudar a salvar vidas. Porque qual é o meu propósito de vida? Salvar vidas. Qual o propósito da transição? Salvar vidas através de bons diagnósticos. E o que fazia diagnóstico? Na primeira coisa, tomografia. Uma tomografia de nível, com tecnologia, rápida, eficiente, eficaz, com protocolos eficazes. Então, eu ficava do lado da tomografia o dia inteiro. E os pacientes só chegando, fiz parcerias com prefeituras da região inteira, a ambulância saía, a ambulância entrava. O paciente pedia para encaixar, encaixava, porque você tem que fazer um diagnóstico rápido, eficaz, para você poder tratar e salvar a vida. O que adianta você fazer um diagnóstico depois que a pneumonia pegou o pulmão inteiro e vai morrer em 48 horas? Não dá. Você tem que pegar aquele foco inicial, tratar, e aí você pode até tratar de casa, não precisa se internar. É isso que a gente fez a diferença na cidade de Carapicuíba e toda a região, com garra, com força, com determinação, assim, sendo empático e sem medo, cara, não dá para ter medo da vida. E isso trouxe uma premiação, né? A doutora sim. recebeu o título de cidadã. Explica pra gente aí. Eu recebi esse título que, assim, foi um reconhecimento que me dá vontade, até me emociona, me dá vontade até de chorar, porque poucas pessoas recebem, né? Recebem pessoas que fazem caridade, filantropia, que foi o que a gente fez e o que a gente faz sempre, sim, entendeu? Então é muito importante isso, que chama Prêmio Cidadã Carapicuibana. Então hoje eu sou uma cidadã carapicuibana, porque a gente paga seus impostos em dia, a gente não sonega nada, a gente contribui para a prefeitura. Hoje eu sou uma das conselheiras da Associação Comercial de Carapicuíba. Eu amo essa cidade e dou o meu melhor. Recebi o prêmio agora lá no shopping de Carapicuíba, né, de mulheres que transformam. Mulheres que transformam, que fazem o seu melhor. Então, sim, recebi faz o que agora, no mês da mulher, né? Março. Várias, então, recebeu a bombeira, recebeu a melhor enfermeira, a Transusom. Eu fui representá-la, eu recebi como mulheres que transformam uma sociedade por empatia. Isso. E os testemunhos, Elton, eles dizem por si só, a doutora nem sabe o quanto de testemunho eu recebo sobre esse trabalho lindo que ela faz. Por exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que ela teve um problema de câncer. E ela não tinha dinheiro para fazer os exames. E ela foi bater na onde? Na porta da Transusom. Olha, eu tô desesperado. A doutora falou, mãe, o que foi?
chegaram até a doutora, tem uma paciente, ela foi lá pessoalmente, a pessoa me contando, tá? Ela foi pessoalmente, contou a história da pessoa, a pessoa foi diagnosticada, através do diagnóstico dela, ele não pagou, ela cedeu esse diagnóstico, porque ele contou a história, e hoje ele está vivo porque, como foi no início, ele fez o tratamento e hoje ele teve uma vida prolongada. É sobre esse impacto social que a gente fala também. Social. Então, assim, parabéns. E são muitos e muitos testemunhos que falam, olha, eu fui lá, realmente não tinha condições. Meu, ela reduziu, ela parcelou em 10, ela perguntou de onde podia, não podia. Claro que nós sabemos que o empresário, ele não pode também só doar, porque se ele só doar, ele tem toda uma estrutura por trás. Existe uma coisa dentro da ONA e da ISO, inclusive, que chama sustentabilidade da empresa. Então, a gente pode ir até nesse patamar, né? Abaixo disso, aí começa acender o farol vermelho, né? E você não pode mais gastar mais do que você recebe. Tem que ter também um caixa reserva muito forte para deixar a empresa segura, os funcionários seguros, né? Você tem que manter essa empresa. Mas a gente sempre tem uma verba, né? Que a gente ajuda muito a sociedade. E olha só que interessante. A gente vai juntando os pontos aqui e vai traduzindo, né, em alguns insights, algumas lições para essa galera que nos acompanha, os novos empreendedores, né? Só pode gerar impacto social também, porque a gente falou assim, poxa, tem um limite para que cada um ajude, mas só pode gerar impacto social assim quem é bem sucedido, quem tem resultado no negócio, porque senão você está sempre apagando incêndio, né? Você está no vermelho. Se o teu negócio está no vermelho o tempo inteiro, como é que você vai gerar impacto social? Não, você fica nervoso, você não consegue, você vira empresidiário, empresário dentro de uma cadeia, empresidiário. Então, isso não pode acontecer. Você não pode se tornar um empresidiário, você tem que ser um empresário de verdade, com sucesso, mentalidade alta de empresário, né? E que fazendo o que tem que ser feito. Exato. Né? E uma das formas é exatamente o que a doutora falou aqui, para você gerar esse resultado, é ter uma equipe forte, que segue com cultura alinhada, com uma liderança forte. Você falou tudo. Cultura alinhada, com PDIs, plano de desenvolvimento interno desses líderes, dando cursos para eles, né, e treinando eles. Né? O que eu percebo, doutora, tem um pessoal que até gasta bem com folha. Eu vou trazer o profissional X, vou trazer o especialista Y, tá aí, você está ganhando o seu salário, resolva o problema. Mas, como a doutora falou, você é o líder, é você que dá a tocada do negócio. Porque, às vezes, para o mesmo processo, existem 50 formas diferentes de executar e vai chegar ao resultado. Não é fazer certo ou errado, mas a empresa tem uma cultura, tem uma tocada. É como se o empresário, pegando um pouco aqui a imagem que a doutora trouxe, fosse ali o maestro da orquestra, e é ele que vai dando a tocada. Não importa o cara tocar bem o violino e os outros instrumentos, se o maestro não estiver levando todo mundo para o mesmo lugar. Então, olha a importância da liderança, da cultura, de você ser bem sucedido, e por isso você consegue gerar impacto social. Porque a gente escuta muito, né? Eu já te passo a palavra, o Kleber, porque isso está muito ligado com o teu legado também, mas a gente escuta muito assim, a pessoa fala, não, eu quero ter um negócio bem sucedido porque eu quero impactar a vida de muitas pessoas. Mas se você não tiver competência, como a doutora falou, tiver treinado, tiver inovação, tiver time, tiver cultura, como que você vai impactar positivamente a vida das pessoas de uma maneira social, com responsabilidade, né? E é isso, doutora. E olha que dado legal que eu quero trazer aqui para vocês. Hoje, as empresas, elas estão investindo muito em CEOs que cuida também da sua vida pessoal e da sua performance, doutora. Por quê? Porque imagine só o quanto a doutora tem que trabalhar, quanto ela precisa descansar, o quanto tempo ela tem para descansar. E existem alguns produtos no mercado que ajudam, como suplementação. E eu quero falar hoje de um queridinho extraordinário que até a doutora aqui já está tomando, que é o Quick Power. Olha aqui, o produto maravilhoso. E eu quero explicar um pouco sobre esse produto. Todo mundo pergunta, Kleber, o Quick Power, ele é um pré-treino? Não, ele não é um pré-treino, ele é um suplemento alimentar que tem um efeito pré-treino. Por quê? Porque ele tem cafeína
e taurina. Sim. Porém, ele tem todo o ciclo de vitamina da vitamina B. Ele tem vitamina B5, B3, B6, B12. Show de bola. Ele tem zinco, ele tem Suplementação. magnésio. Ele tem todo um aparato extraordinário. E existe uma coisa que eu acho extraordinário nele, que é o efeito time release. O que é isso? Essa cafeína, ela vai soltando aos poucos. Então, se você vai fazer um treino e você quer um treino de alta performance, conforme você vai precisando de energia, ele vai soltando para você. E nós temos aqui 2 sabores, de uva verde, né? E também tem o Peak Lemonade. Ele vem num sachê aqui de 10 miligramas, são 200 mg de cafeína, né? Porque o estudo diz que você pode consumir até 400 diária. Sim. E é um produto extraordinário. E o Elton pode falar um pouco como consumidor em questão que ele brinca, pô, meu TDAH é extraordinário. E olha eu treinando aqui. Olha aqui, ó. A doutora já tá treinando. Treinando muito. A doutora já vai levar Todos os dias levanto 5h30, 6 horas e tô aqui treinando, entendeu? É isso aí. Então tem 2 personal trainer que treina, porque é importante você treinar pesado, inclusive, depois de uma certa idade, depois de 50, a sua substância cinzenta ela vai diminuindo, né? E isso existe cada vez mais, existe trabalhos descritos que a musculação é uma coisa muito importante, que quem faz musculação, ela tem menos incidência de Alzheimer. Sim. Quem faz musculação também hipertrofia a massa encefálica também, isso é muito importante, entendeu? E acabaram de sair trabalhos muito recentes falando que a musculação é muito importante para o cérebro. Sim. Porque com o tempo o cérebro, você vê uma tomografia, ele vai reduzindo, os sulcos vai assim, cada vez mais ficando menos, vai atrofiando mesmo. Então, se você faz musculação e toma esses suplementos, e ser ativo, e lê muito, e assim, idade não é nada, é só um número. Você consegue ser longevo até os 80 anos de idade, 85, trabalhar, né, com energia, com força mental e com conhecimento, né? Porque o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha 10, 20, 30 anos atrás. A gente vai adquirindo. Liderança é o que eu falei. Liderança é a constância, né? Liderança e alta performance. E alta performance. Porque hoje eu tenho um corpo melhor do que o que eu tinha com 30 anos. Porque naquele tempo eu ainda não tinha essa cultura de malhar. Então eu adquiri essa cultura depois dos 40, que começa uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no ombro, que eu trabalho muito, faço muito ultrassom, tomografia, laudo, né? Enfim, você tem que malhar, você tem que tomar seus suplementos. Maravilhoso, eu tomo. Maravilhoso. Então, assim, é sobre isso, se cuidar. E quando a gente fala de Quick Power, a gente está falando de alta performance do ponto de vista físico, e ele ajuda também do ponto de vista cognitivo, que ajuda na atenção, ajuda no foco. Então, para quem trabalha muito com trabalhos mais voltados ali para concentração, né? Então, isso acaba ajudando. São 6 até 7, 8 horas de ação. Diferente dos energéticos, por exemplo, que tem o pico, o próprio pré-treino que tem essa finalidade, né? Sim. O Quick Power, ele vai entregando ao longo das horas o que o seu organismo vai pedindo. Então, para a gente é uma alegria poder falar do Quick Power, porque a gente está falando que dentro desse sachê existe alta performance. Alta performance. É isso aí. Quick Power é power. É power. Então, se você quiser, entra lá no site www.quickpower.com.br. Lá tem um link, você pode comprar. Eles entregam no Brasil inteiro, né? E nós temos a honra aqui de ter agora o Quick Power como um dos nossos patrocinadores oficiais do Legando Podcast. Seja bem-vindo, Quick Power. E eu tenho certeza, todos os nossos patrocinadores, inclusive, queremos agradecer de forma especial a doutora aqui, que acreditou no nosso projeto inicialmente, a Trans do Som, na nossa primeira temporada. Nós estamos abrindo hoje a segunda temporada e fizemos questão de convidar a doutora aqui, que foi a nossa patrocinadora também na primeira temporada. Deus abençoe por acreditar no nosso projeto, doutora. Quick Power está fazendo parte da família aí para essa segunda temporada. Então, entre lá, consuma. E nós temos a honra, doutora, de ter os patrocinadores daquilo que nós confiamos. Sim. Nós somos clientes da Trans do Som.
a minha família, a minha mãe, ela tem um problema muito sério de retocolite ulcerativa e ela fez todos os diagnósticos na Transduson. Ela tem os tratamentos com os médicos hoje, com todos os laudos da Transduson. Eu, meus filhos, minha esposa, o Elton, toda a família. Então, eu recebo a família de vocês. Recebe. Maravilhosa. E assim, nós temos assim muito compromisso com os parceiros realmente que vêm pro Legando Podcast. São parceiros que acreditam no nosso projeto, mas também nós acreditamos no projeto. Então, obrigado pelo seu sim aí, doutora. Imagina, eu quero continuar patrocinando. Esse ano vou patrocinar. Pode... Isso eu aí. acredito em vocês. A gente tem que andar com quem a gente acredita. Vocês são caras íntegros, idôneos, inteligentes, que correm atrás, né? Se desafiam, ótimos empresários, treinam outros empresários, né? E a gente fica muito feliz por isso. E a gente fica muito feliz por isso. Agora vamos para o último bloco. Cereja do bolo, né? Cereja do bolo. E eu não vou precisar nem fazer muita introdução. É só lembrar. Doutora, vamos falar sobre o protagonismo feminino? Isso é fácil, né? Tô eu aqui. Que é um dos exemplos que assim, a gente tem que andar com mulher que inspira a gente, Sim. né? Então eu tenho muitos grupos de mulheres de WhatsApp, mulheres assim poderosas mesmo, mulheres que inspiram, mulheres que fazem sentido, que são empáticas, que não falam de pessoas, né? Falam sobre negócios, lugares. É muito legal você ter esse tipo de mulher do seu lado, que te apoia nas dificuldades, nas vulnerabilidades. E mulher cada vez mais está tendo essa noção, ampliando o seu leque, estudando, né? Na medicina, por exemplo, já mais de 50% é mulheres, 60%, 70% já estão mulheres na medicina, né? E é um curso muito difícil para entrar, Sim. que é 50-1, 50 pessoas para uma vaga, né? Então as mulheres têm se dedicado muito. Por que é mulher? Mulher é resiliência, mulher é força, mulher é empatia, mulher é acolhimento, é aquela que pensa no outro com o coração, mulher é que gera o filho, né? Porque a mulher é a mulher que gera, né? Mulher que acolhe, mulher que transforma, mulher que tem coração e que faz a diferença no negócio. Realmente a gente pensa no empreendedorismo feminino como uma coisa que é uma bênção de Deus. E eu gostaria que a doutora falasse qual é a sua inspiração mesmo, aquela pessoa que você olhou e modelou e falou assim, ó, essa mulher me inspirou na questão de liderança feminina. Amigo, minha mãe, ela era uma mulher... Ela era professora, catedrática, ela lecionou 35 anos entre os alunos até Down. Ela não desistia das pessoas. Por isso que eu sou essa mulher que eu sou hoje, porque ela fez eu desenvolver garra, resiliência e não desistir das pessoas. Cada um tem seu tempo, entendeu? Então, o Down, ele tem seu tempo, mas ele vai aprender a ler e escrever. E minha mãe era uma professora alfabetizadora, alfabetizou vários Downs. Ela lecionou para mais de quase 2.000 crianças e alfabetizava até a Down. Então, tudo é possível na vida. Não existe milagre. Existe realmente um milagre de uma mulher poder impactar em cima da vida de outras pessoas, né? Eu acho que é isso. Minha ídola chama Cirlei Terezinha Dias Rodrigues. É só de falar, me emociona, porque minha mãe morreu faz 10 anos. E eu sinto muita saudade dela. Muita, muita. A minha mãe era uma super mulher que também recebeu o prêmio de cidadã ituveravaense, de onde eu venho, uma cidadezinha de 40 mil habitantes lá no interior, né? Minha mãe recebeu esse prêmio, assim, não só uma vez, 2 vezes, entendeu? E, assim, uma mulher... professora que fez diferença numa sociedade que alfabetizava Down. Todo mundo falava que não é possível. É possível, entendeu? Isso é uma liderança feminina. Ela era uma líder. Sim. Doutora, é um prazer sempre estar com a doutora aqui. Eu me emocionei. Não, fica em paz. Minha mãe, assim, eu tô segurando aqui dela todos os dias da minha vida, sabe? Então, assim, é muito complicado falar da mãe, que era uma grande líder, feminismo, assim, ela falava para mim o que eu teria que ser, como que eu teria que me portar, como eu teria que ser íntegra, verdadeira, sincera, leal com minhas amigas. Ela tinha muitas amigas, e quem tem amiga é porque é leal. Você tem que estar ao lado das suas amigas. Então, assim, mulher tem que ter sororidade, tem que apoiar as outras mulheres. Mulher tem que se apoiar e não ter inveja uma da outra, entendeu? Sim. Então é isso, é sobre isso. É isso. Elton Biscola, nós queríamos ficar aqui por mais 2, 3 horas, né, entrevistando a doutora. Posso falar uma coisa para finalizar? Até 2. O maior sucesso na minha vida, realmente,
eu tenho a Transsom, que é um grande sucesso, né? Porque eu imprimi minha marca, meu amor lá. Dei o meu melhor, sempre estou dando. Mas meu grande sucesso é a minha família. Então, assim, não existe sucesso empresarial se você não tem sucesso pessoal dentro da sua casa. Então, eu agradeço muito ao meu marido, que é grande apoiador, me apoia o tempo todo, meu marido Miguel, que é um grande médico, né? Um médico que eu me inspiro nele, porque existem muitos homens bons também. Então, ele é um médico, assim, exemplo, que é um anjo do céu, que me apoia a vida toda. Eu comecei a namorá-lo com 15 anos de idade, né? E, enfim, são 35 anos de casamento. É muito tempo, um apoiando o outro, né? E sendo a base, né, do outro. Porque a gente não é uma ilha, né? A gente vive sempre com outras pessoas, e o marido e a família. E meu filho, Lucas, que também já tem 22 anos, completado dia 20 de março, né? E ele está no 5º ano de medicina. O ano que vem, ele vai se formar com 23 anos, que é uma coisa inédita, assim, né? O médico, ele não consegue formar. São 6 anos de medicina. A maioria se forma com 30 anos, 28, porque tem que fazer cursinho para entrar. Pois ele é um menino que é um vencedor. Ele é um gentleman, educadíssimo, bom, que me dá esse ânimo, essa inspiração de ser essa mulher, para deixar um legado para ele. Então, assim, tem meu irmão Cláudio, que é um grande cirurgião plástico. Então, existem grandes homens que respeitam a mulher e faz os sonhos dela serem realidade. Dr. Cláudio Dias, que ele tem consultório em Tamboré, Carapicuíba, Pacaembu. Um grande homem, pai de 2 meninos lindos, o Bento e o Antônio. Tem minha irmã Flávia, que é uma querida, uma professora, mora lá em Tuverava, né? Meu cunhado. E tem minha sobrinha, Ana Luísa, que é filha da minha irmã, que também é radiologista, médica, se inspirou em mim. Então, a mulher se inspirando na outra, fez residência na Transsom, porque na Transsom também temos 4R1, 4R2, 4R3. A gente dá aula para essas pessoas que saem da medicina, fazem 6 anos e querem ser radiologistas. Então, nós temos 4 vagas, então, todos os anos nós temos 12 residentes e mais os R4 que são professores. Então, a gente forma mão de obra. A gente é professor, porque eu sou também da USP, fiz minha residência na USP, meu marido também é da USP, nós fizemos mestrado e doutorado. Então, isso é muito importante, você permear, deixar passar o seu conhecimento e pulverizar, né, polinizar isso para outros jovens, né? Isso é muito importante, você ajudar os jovens a crescer na vida. E minha sobrinha também é uma querida, esse ano ela está fazendo o R4 dela no Einstein, como radiologista também, ela passou em vários hospitais, mas ela está lá no Einstein, escolheu estar lá, vai ficar o ano todo lá. Então, o médico é estudo contínuo. Sim. Então, é isso. E agora, o grande legado meu é minha família. Eu acho que isso aí não tem preço. Foi a maior coisa mais rica que meu Deus. E tem outra coisa, agradecer a Deus. Porque eu não estaria aqui sem meu grande Deus, entendeu? Então, assim, eu não tenho grandes problemas, eu tenho um grande Deus. Sempre oro todos os dias, né? E é muito importante você ter fé e esperança de um mundo melhor. É isso. É isso. Bom, a gente pode acompanhar aqui, como foi prometido no início e superado, eu posso dizer, que através da doutora Luciana, né, que é prova de que você pode unir propósito, que você pode unir ali a questão da inovação, a questão do impacto social, e como ela fechou aqui com chave de ouro, a família e Deus. Né, em um só legado. Né? Eu diria até que os casos realmente de sucesso são quando a pessoa, na sua integralidade, no seu total, integral, encontra a sua vocação e vive bem a sua vocação. Ser feliz é ajudar as pessoas. Eu Sim. tive isso dentro uma lição dentro da minha casa. Você não é feliz se você não ajuda as pessoas, efetivamente. Exato. Então, eu tenho que ter uma grande gratidão a Deus por ter me dado esse coração empático, esse coração amoroso. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa generosa, que recebo e passo. E quanto mais eu passo, mais eu recebo do grande poder de Deus na minha vida. Sim, e vocês perceberam que a doutora Luciana aqui é um compêndio, né? Falamos num primeiro episódio da história pessoal dela. Por favor, assistam o primeiro episódio, é extraordinário. Ela nos deu uma aula aqui de inovação, de liderança, de protagonismo feminino hoje, de impacto social. E eu já deixo uma provocação aqui, doutora. Dá pra gente pensar num próximo para falar sobre família, que é a base da sociedade, que é a base do novo que a gente precisa construir. Onde vem a cultura? A
cultura da família. A Sim. minha mãe, tudo isso que eu sou, veio a cultura da minha casa, que você impregna no seu filho logo que ele nasce, já na gestação. Sim. Entendeu? Fazendo bons exames de ultrassom para ver se não tem nenhuma doença Sim. intraútero. Nós temos lá morfológico, exame morfológico fetal, Doppler, todo tipo de cuidado com a mamãe, que é uma incrível, entendeu? Então, assim, é importante você cuidar do seu feto na sua barriga. Sim. E depois que nasce, desenvolver, fazer seu check-up, teste do pezinho, para ver se ele tem alguma doença, para prevenir doenças, se tiver alguma coisa, tratar precocemente, entendeu? Então, Sim. a mãe é aquela que cuida, que trata, que acolhe, desde o feto até o nascimento, e daí depois vem a educação do seu filho. Sim. Educá-lo, entendeu? É muito importante. A educação é uma coisa muito importante, cultura dentro de uma casa. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, né? Sim. É isso aí. E vocês falaram uma palavra muito bonita que trouxe a inspiração do nome do programa, que é Legando Podcast. Legando. Que é a palavra legado. É. Porque quando nós falamos em legado, doutora, existe poucas pessoas que buscam deixar um legado, Sim. né? E quando nós estamos falando em legando, existe muitas pessoas ainda que estão construindo esse legado. Sim. E a doutora, no meu ponto de vista, ela já deixou um legado. Ela continua legando, mas ela já deixou um legado e eu tenho certeza que a sua história vai ser contada por muitas e muitas gerações. Então, essa era a pergunta que eu ia fazer, qual que era o legado que a doutora queria deixar, mas a doutora já respondeu com excelência. A família que é o centro e Deus no centro de assim, tudo. A gratidão que eu tenho por ele ter trazido assim, me deixado oportunidades, né? Me deu oportunidades de desenvolver tanta coisa legal. Eu olho para trás e falo, nossa, Deus, obrigada. Foram muitas oportunidades que eu não desperdicei, entendeu? Que ele me deu e eu abracei, ele me deu, eu me abracei. E foi isso, entendeu? É isso. Então nós estamos encerrando, né, meu Vamos amigo? nessa, vamos Uma nessa. pena, né? Eu sei que você aí pode estar do outro lado falando, que pena, mas eu já quero pedir para você fazer aí a sua inscrição no canal e também compartilhar esse programa com o maior número de pessoas para que você deixe aí a Trans do Som ajudar outras pessoas. Não é só fazer uma propaganda, mas ela tem a condições de salvar vidas. Então, nos ajude a crescer e nós aqui estamos felizes mais uma vez com a presença da doutora e eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém.